Bem, pessoal, vamos voltar a falar sobre controlador lógico programável. A base, conhecida como RAC. A base é simplesmente um suporte físico onde você encaixa os módulos do CLP. Desde o início lá da invenção do CLP, ele é modular. Embora existam alguns que não sejam, mas o típico é um CLP modular, tá? Para que serve esse hack? Ele tem duas funções. Uma é segurar fisicamente, ou seja, um suporte mesmo, suporte no sentido literal da coisa, dos cartões de CLP ou módulos. A partir de agora eu vou chamar de cartão, tá? E outra coisa é comunicação entre os módulos. Isso que vocês estão vendo é basicamente uma placa de circuito impresso com os conectores. E embaixo dessa placa existe trilhas de circuito impresso que fazem uma comunicação entre os diversos cartões. Tá? Alguns hacks mais sofisticados têm até um pequeno gerenciamento de tráfego interno, mas normalmente quem faz isso na verdade é a CPU do CLP, que é o caso aqui. Então, esse é o hack. Depois do hack, a fonte de alimentação. Bem, o CLP é um equipamento industrial extremamente robusto, extremamente confiável. Esse equipamento ele precisa de uma fonte de alimentação que tenha uma confiabilidade grande, mas principalmente uma regulação grande. Para quem nunca estudou fonte de alimentação, regulação é um termo que envolve quanto da tensão de saída é influenciado pela carga. Quando uma fonte tem uma alta regulação, que é o caso das fontes de CLP, basicamente você varia muito a carga e a fonte continua tendo lá a tensão nominal. No caso aqui, em geral, é 24 volts. Aí alguém pode pensar, puxa, mas eu não posso ir na Santa Efigênia e comprar uma fonte de 24 volts muito mais barata do que a do fabricante do CLP? E a resposta é não. Se você fizer isso, você perde a garantia do CLP. O CLP, para ter lá o certificado de equipamento industrial atendendo às normas, a fonte de alimentação é um componente crucial nisso. Boa parte da robustez do CLP vem da fonte de alimentação, que tem que ser robusta. No caso desse equipamento aqui, que é do fabricante Rockwell, é uma fonte de alimentação chaveada com alta regulação. Então você tem grandes variações de entrada e quase nada de variação de saída. Você usa a mesma fonte para 1 ou 12 cartões, é praticamente indiferente. Mesmo a carga da fonte sendo diferente, ela se autorregula e mantém uma tensão constante. O que faz com que o equipamento funcione bem em muitas circunstâncias. Bem, depois da fonte, a CPU, Unidade Central de Processamento, ou CPU. A CPU ela é um equipamento, digamos assim, ela é o CLP, tá? O CLP é o cérebro do processo e o cérebro do CLP é a CPU. A CPU ela roda o programa. Só que, do jeito que vocês estão vendo agora, nesse momento, basicamente isso aqui não tem função. Por quê? Porque você não tem nem os sensores, nem os atuadores na jogada. Então vamos começar a discutir isso. Veja bem, eu tenho o rack, onde eu coloco os cartões. Eu tenho uma fonte de alimentação que alimenta todos os equipamentos. Aí eu tenho o meu cérebro, né, o meu microprocessador, que é o CLP em si, onde você programa, descarrega um programa, altera um programa para sua automação. Por exemplo, um determinado intertravamento. Faltou justamente os sensores e atuadores. Então vamos lá. Primeiro tipo de sensor, ou atuador, na verdade.
cartão de entrada digital. Bem, entrada digital, ED, é o quê? Entrada. Entrada para quem? Entrada para o CLP. E o que você coloca na entrada? Sensores. Ponto. É essencialmente isso, sensores. Só que aqui são sensores digitais, ou seja, digital no sentido que a automação industrial usa para o termo, que é 1 ou 0, binário. Ou um sensor vai para 1 ou para 0. E normalmente isso tudo aqui é contato seco, ou seja, sem tensão. Esse também é um termo muito comum na automação, contato seco e contato molhado. É muito estranho, para dizer a verdade, falar isso, mas é o que se fala, tá? Contato seco é sem tensão, contato molhado é com tensão. Bem, entrada digital, então eu posso colocar sensores nela. E saídas digitais. O que são saídas digitais? Atuadores. Então imagina que eu tenho uma válvula que eu queira colocar no sistema de automação. Essa válvula tem 2 sensores acoplados nela, dizendo se ela está aberta ou fechada. Mas ao mesmo tempo ela tem um atuador, que faz você efetivamente atuar na válvula. Essa válvula que eu estou me referindo, por exemplo, ela seria 2 entradas digitais e uma saída digital. Lembrando que sempre o referencial é o CLP, tá? Ok. Com isso eu consigo fazer muita automação. Eu consigo substituir uma grande quantidade de painéis de relés, por exemplo, e consigo fazer uma grande quantidade de intertravamentos. Mas a verdade é que nem tudo é entrada e saída digital. Tem coisas que não são 1 ou 0. Tem coisas que vão além disso. E aí é que entram os cartões de entrada e saída analógicos. O que são cartões analógicos? Bem, pessoal, analógico é um termo meio enganoso. Para começo de conversa, isso é um digital. Ponto. Isso é digital. Então, na verdade, você está fazendo uma discretização de um sinal analógico, o que torna ele digital. Mas na prática da profissão, digamos assim, 16 bits, 32 bits, está próximo o suficiente de um sinal digital, de um sinal analógico, desculpa, para você considerar ele analógico mesmo. Ok, padrão de sinal analógico industrial. Existem 2 padrões fundamentais. O mais comum de todos é o padrão de corrente. Corrente elétrica, 4 a 20 mA, para entrada e saída digital. E o outro padrão é de tensão, que normalmente é de 0 a 10 volts DC. Tá? Aliás, o 4 a 20 mA também é DC, tá? É tudo corrente contínua. É um padrão industrial muito conhecido, muito consagrado. Particularmente é tão consagrado que já criou-se até uma rede para aproveitar esse padrão, que é o protocolo HART, que vai ser falado posteriormente. Bem, isso aqui resolveu. Ou seja, você pegou e você conseguiu fazer uma automação tanto com algumas malhas de controle como intertravamentos, só com isso que nós temos aqui, tá? A CPU, cartão de entrada, cartão de saída, entrada analógica e saída analógica. Com isso eu consigo fazer, por exemplo, PIDs rodar, eu consigo fazer lógicas que precisam de nível online, eu consigo fazer muita coisa. Só que, pois o CLP foi um sucesso. E o sucesso do CLP causou alguns problemas. Soluções geram problemas em geral. Qual é o problema? O problema é que você precisou de muito, mas muito cartão concentrado num lugar só. Quando você tem uma planta fisicamente pequena, isso não é um problema.
Quando você tem uma planta grande, por exemplo, uma siderúrgica, isso sim é um problema. Porque você precisa passar muito cabo, muito conduíte, muita canaleta de cabo de sinal até um determinado ponto central para fazer a sua lógica funcionar. Além disso, existe um risco intrínseco, né, que é você fazer uma coisa muito centralizada e der algum problema naquela coisa, você perde tudo. Particularmente em processos que são muito perigosos, isso pode ser um risco de segurança. Qual foi a alternativa que foi criada mais ou menos nos anos 80, no começo dos anos 80, para tornar isso melhor? Você colocar cartões de CLP, esses que vocês estão vendo, entrada e saída, remotamente, ou seja, em outro lugar, fisicamente em outro lugar. A única diferença de um hack remoto para aquilo que vocês estão vendo aqui é que no lugar da CPU você tem um cartão de comunicação. Ou seja, redes. A partir daqui, a gente entrou em cartões de redes. Rede foi a grande última novidade na arquitetura de CLPs. E, como eu disse, remonta aos anos 80. Por que rede é interessante? Bem, é interessante porque você pode criar remotas. Essencialmente, começou por isso. Então, você pega um rack, coloca um monte de cartão de entradas e saídas, coloca fisicamente próximo daquilo que você quer automatizar, evitando com isso custos de passar cabo por grandes distâncias e por interferências. Beleza, você fez isso com cabo de rede e resolveu sua remota. É claro que existe uma fragilidade aí que é exatamente você depender de um cabo só. Se acontecer algum problema nesse cabo, você perde a remota. Mas isso foi só o começo, tá? Ao longo do tempo, houve um fenômeno interessante. Os equipamentos que eram controlados, por exemplo, inversores de frequência, que eram controlados baseado em entradas e saídas de 4 a 20 mA, por exemplo, eles ganharam microprocessadores e cartões de rede. Isso com custo cada vez menor. Então, qual foi a possibilidade que criou-se? Controlar diretamente pela rede. Você não precisa mais mandar o 4A20 e receber o 4A20. Você simplesmente coloca ele na rede. Ele vira um nó na rede, um IP na rede, tanto faz. E você, com isso, você consegue controlar diretamente o equipamento por meio do CLP. Essa foi a grande novidade que surgiu nos últimos anos. E essa, digamos assim, a popularização desse conceito. Até mesmo quando a gente chega na indústria 4.0 e você começa a falar, por exemplo, de IoT, que não é algo muito diferente disso que eu acabei de dizer. Aqui é um exemplo de você ligar uma CPU em uma remota. Aqui você tem o seu CLP, digamos assim, que é o master, e aqui uma remota. Para ligar nessa remota, tudo que você precisa é um cartão de rede nela. Ok? Bem, eu gostaria de, antes de encerrar esse início de CLP, falar o fundamental para vocês, e isso daqui vocês têm que reter, gente, que é como é que um CLP funciona. Ele sempre faz um ciclo. E o ciclo é mais ou menos assim. Ele atualiza as entradas, executa o programa, ou seja, roda o programa que está rodando, roda inteirinho, inclusive, e depois atualiza as saídas. Está sempre nessa ordem. Uma observação é que tudo isso acontece em um tempo muito rápido. Diante de um tempo de um ser humano, isso acontece muito, muito rápido. Existem CLPs, por exemplo, que rodam um scan de programa, que é o programa em si, em tempos de microsegundo. Tá? 10 milissegundos, ou 100 milissegundos que seja,
eram tempos já bastante razoáveis, isso há alguns anos atrás. Hoje, realmente, um top de linha consegue funcionar em microsegundo. Então, isso não é um tempo que o ser humano em geral está acostumado, tá? Vamos continuar falando um pouquinho sobre essa arquitetura toda.